Esse aqui é a nossa casa. É um lugar onde a gente se sente bem, é bem acolhido. Encontramos em um momento de comunhão os nossos amigos, encontramos a nossa família da fé. É um lugar onde há um mover sobrenatural de Deus. É a família, é a sua família, é a nossa família. Seja bem-vindo à casa de oração para todos os povos. Sinta-se em casa. E assim a gente lê. Hoje, porque tem muita versão de Bíblia, a gente acaba não lendo conjuntamente, né? Mas agora, tendo na tela, nós conseguimos. Vamos então, leitura? Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo mestre, senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém. Felizes serão, bem-aventurados serão se as praticarem. Abaixe a sua cabeça, ponha a sua mão no seu coração. Senhor, nós lemos a Tua palavra e nós cremos que a Tua palavra fala conosco. E cremos, Espírito Santo, que o Senhor está aqui nesta noite. É o Senhor que torna viva a Sua palavra em nós,
Que essa palavra, Senhor, encontre lugar no nosso coração. Senhor, entra pelos nossos ouvidos, mas ela se torne vida em nós. Espírito Santo, a Tua palavra que nós lemos disse que, Senhor, o mensageiro não é maior do que aquele que enviou. O maior é o Senhor aqui. Então se manifeste nessa noite. Senhor, acima de todas as coisas que nós precisamos da Tua presença, do Seu agir em nossa vida, em nome de Jesus que nós pedimos. Amém, amém. Pode se assentar. Aleluia. Eu quero falar nesta noite sobre o processo de amor e de comunhão de Jesus na vida dos discípulos. Processo de amor e comunhão de Jesus na vida dos discípulos. Esse trecho é um trecho bem conhecido, texto bem conhecido nosso, quando Jesus estava na ceia, na última ceia com seus apóstolos, e ali então vem e faz esta que a gente poderia dizer uma encenação, mas é algo muito prático, para que lhes trouxesse, para que aqueles discípulos, aqueles apóstolos pudessem aprender uma das últimas lições que o grande mestre tinha para deixar para eles. E essa lição serve para nós também. A referência dessa cerimônia, ela aponta para o céu. Jesus está se preparando para morrer e para ressuscitar, para voltar para o céu. Jesus abriu um caminho para nós, com a sua morte, um caminho que após ele todos podem passar, era o caminho para o céu, e assim ele está ensinando, a forma de nós caminharmos, de nós chegarmos nessa direção que ele caminhou também, amém? Então, o que permeia tudo isso, o que permeia toda essa história é o amor de Deus manifestado na própria vida de Jesus Cristo. E é interessante que logo no começo do texto que nós lemos, o texto afirma: e tendo-os amado, amou-os até o fim. E tendo-os amado, amou-os até o fim. Esse tendo amado, não fala assim, Jesus amou, ele fala de uma continuidade, tendo uma continuidade passada, tendo amado. Jesus tem nos amado, ele não te ama em um momento, ele tem te amado desde a eternidade. Tendo-os amado, amou-os até o fim, e o Senhor também te ama até o fim, amém? É difícil para nós entender esse amor. Nós estamos acostumados com um amor condicional aqui na terra, não é verdade? E nós olhamos para Deus e nós temos dificuldade muitas vezes de aceitar esse amor de Deus, porque nós achamos que Deus ama igual nós amamos. Então nós amamos com condições. Se a pessoa é legal para mim, eu amo. Se a pessoa faz isso para mim, eu amo. Mas eu quero te dizer que você pode fazer o máximo para ser melhor nessa terra, e o máximo que você fizer não vai fazer Deus te amar mais do que Ele te ama. E você pode ir para o outro caminho contrário, de buscar talvez o ódio de Deus, se é que isso exista. Mas nada disso vai impedir que Ele continue te amando. Amém? É difícil para nós entender isso. Nós aprendemos um amor condicional. Faz isso que você vai ter isso, filho, Não faz isso, quem faz isso é feio, Nós aprendemos um amor condicional, mas o amor de Deus por nós é incondicional. Pastor, então posso virar a casaca e viver de qualquer jeito? Não, eu estou falando do amor de Deus. Não estou falando de salvação. Aí salvação entra outra história. Mas o amor de Deus por você
ele não tem fim, ele é eterno, ele te amou e ele vai sempre te amar. Amém? O fato de querer estar perto dele ou não é contigo daí, mas que ele te ama, ele te ama. Talvez a gente nem consiga dimensionar isso, mas o amor de Deus é algo tremendo demais para nós entendermos. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa receber e viver esse amor. É um amor inexplicável para nós, não é mesmo? Agora quero te dizer alguma coisa. Então, por amor, Deus, Ele nos criou. Se vocês quiserem abaixar um pouquinho, pode abaixar que está dando microfone, está reverberando um pouco. Por amor, nós estamos aqui. E o amor de Deus é um amor eterno. É um amor eterno. E eu queria dizer de 4 dimensões do amor de Jesus, que tem a ver também com aquilo que nós lemos nessa noite. Então, num primeiro momento, Deus deixou, Jesus te amou, que Ele foi capaz de deixar a glória dEle, porque Ele te ama. Jesus estava na sua glória, como Deus, não precisando de nada. Deus não precisa de nada, não precisa de ninguém. Mas Ele decidiu deixar a sua glória, deixar o seu poder, o seu lugar de Deus, por amor a mim e a você. Amém? Você tem um lugar de honra. Você tem um lugar de honra. Imagina um rei que está no seu trono e o filho entra pelas portas. Aquele rei é capaz de deixar o seu trono, se abaixar e abraçar aquela criança, porque a ama. Deus deixou a sua glória, só que deixar a glória é muito mais do que deixar um trono. Amém? Segundo aspecto, por amor, Jesus se humilhou, tomou a forma humana. Além de deixar sua glória, Jesus resolveu tomar uma forma humana, ser parecido conosco, entrar num corpo de carne e sangue, se limitou para ir de uma cidade na outra. O que Deus, para ele nem sabe o que significa isso, porque Ele está em todos os lugares. Ele teve que se limitar a um corpo, Ele teve que sentir dores, sentir o calor que a gente sente, o frio que a gente sente. Isso Ele fez por amor. Ele não precisava ter feito isso se Ele só olhasse para Ele mesmo. Como eu disse, Deus em si, Ele é suficiente, Ele não precisa de nada. Mas por amor, Ele se humilhou tomando a forma humana. Terceiro aspecto, por amor, Ele foi à cruz. Ele perdoou os nossos pecados. Ninguém morre pelo outro. Ninguém está disposto. É muito difícil alguém se dispor a dar a vida pelo outro. Talvez um pai, uma mãe por um filho. Mas Jesus não fez isso por um filho, por alguém tão próximo, ou por alguém até que correspondesse o amor dele. Jesus fez isso pelas piores pessoas do mundo, por talvez você que se ache bonzinho, apesar que não existe ninguém bom. Mas Ele fez pelas piores pessoas do mundo que você pensar. Se você pensar num homem como Hitler, Jesus morreu por Hitler. Se você pensar num maníaco do parque, se você pensar nos políticos brasileiros, não vamos dar nomes, mas que tem lesado tantas pessoas, que tem deixado aqueles que estão doentes sem oportunidade de terem atendimento, idosos sem condição de terem os seus pagamentos, e por aí vai. Jesus morreu por essas pessoas, e isso só pode ser feito por amor, só por amor. Esse é o amor de Deus. E em quarto lugar, por amor também Ele ressuscitou.
Mas por amor ressuscitou, sim. Porque quando Jesus ressuscitou, Ele também deu a oportunidade de nós ressuscitarmos também. Por quê? Porque Ele quer você com Ele na eternidade. Essa ressurreição é por amor. Como eu disse, quando Ele ressuscitou, Ele entrou, Ele abriu uma porta para que nós pudéssemos passar por ela. Essa porta estava fechada. Mas quando Ele ressuscitou, Ele abriu essa porta e está chamando todos que creem para entrar por ela. Amém? Qual que é a medida dessa porta? Essa porta ela é estreita. Mas essa porta tem a medida de Jesus. É nessa medida que nós precisamos chegar para entrar. Quando eu era pequeno, quando eu era um pouco mais novo, quando meus filhos eram pequenos, eles gostavam de assistir uma fita de videocassete. Alguns não sabem o que é isso. Do Maurão e seus bonecos. E o Maurão tinha um bonequinho, e o bonequinho falava assim: recado para os gordinhos, a porta do céu é estreita, não é? Eles gostavam disso, e olhavam para mim e riam, né? A porta do céu é estreita, mas ela é estreita para o pecado, né? Estreita para o pecado, tá ok? O pessoal veio voltando, só usando essa, não ia falar sobre isso, né? Isso é uma questão pessoal minha. Outro dia a gente falando sobre o corpo glorificado que a gente vai ter quando vai para o céu. Vieram falar para mim, olha, né, não foi para mim, mas alguém falou assim: pode ficar tranquilo, lá você vai ter um corpo glorificado. Mas onde está escrito que esse corpo glorificado vai ser magro? Não tem em nenhum lugar escrito. E Deus é criativo. Deus vai ter corpo de tudo quanto é jeito. Eu não acho que vai ser uma uniformidade. Como Ele é criativo hoje, né? Não existe pessoa igual. Essa é a criatividade de Deus. Bom, então assim, é só uma palavrinha em minha defesa. Mas vamos lá. Esses 4 aspectos do amor de Jesus, ele é visto nesse texto que nós lemos. Da mesma forma que por amor Jesus deixou sua glória, por amor também Jesus deixou a mesa onde Ele estava. A mesa que Jesus tomava ceia com os apóstolos, não é uma mesa como a nossa, uma mesa alta com cadeiras. Na cultura judaica a mesa é feita no chão. Você está acostumado a ver a imagem da Santa Ceia, né, aquele quadro, que não é a realidade, tá? A mesa era no chão, como você já viu talvez em algum lugar, em algum filme árabe, né, e tal. Então a mesa era no chão. Então quando sentava ao chão, senta meio de lado, os pés ficam perto da comida. Quando chegava, tinha que lavar os pés. E Jesus então, isso era feito pelo... Dona Júnia está ali se remoendo, porque o pé ficava perto da comida. Jesus, então, ele está naquele lugar, ele era o mestre, ele tinha que ser servido, mas ele se levanta, coloca uma toalha em volta da sua cintura e vai lavar os pés dos apóstolos. Assim como ele deixou sua glória, ele também deixou o seu lugar na mesa para servir os seus discípulos. Amém? Jesus também tirou a sua capa. Assim como ele se humilhou e tomou a forma humana, ele também tirou a sua capa de mestre e colocou aquele avental, aquela toalha, para que ele pudesse servir aos seus discípulos. Assim como ele foi para a cruz, perdoando os nossos pecados, assim também ele pegou água e pôs na bacia. Ele trabalhou ali, ele se esforçou para lavar os pés dos discípulos. E assim como ele ressuscitou por amor, para dar para nós uma nova vida, ele lavou e enxugou os pés dos discípulos, dizendo:
eu estou renovando a vida de vocês. Estou dando a oportunidade de vocês começarem a andar um novo caminho. Agora com os pés mais relaxados. Amém? Essas 4 expressões do amor, elas são vistas aqui nesse texto. E eu quero falar agora então de 4 efeitos da lavagem do pé, da lavagem dos pés dos apóstolos e que serve para nós também. Amém? 4 efeitos da lavagem dos pés que serve para nós, que nós aprendemos. Com certeza você já sabe disso, já ouviu. Mas o Senhor está nos levando a falarmos e vivermos isso cada dia mais como igreja. Amém? Primeiro efeito da lavagem dos pés na vida dos discípulos. Então, o amor. Jesus demonstrou amor, mas agora Ele está querendo, com esse lavar dos pés, querendo dizer que Ele tem comunhão. Primeiro efeito da lavagem é comunhão. Fala comigo, comunhão. Comunhão. Quando Jesus foi lavar os pés dos discípulos, Ele encontrou uma barreira. Qual foi a barreira? A barreira foi o Pedro. Pedro falou assim: não, Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé. Mas quando Pedro fala assim: Senhor, o Senhor não vai lavar o meu pé, o que Jesus responde para ele? Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Ao lavar os pés, Jesus está dizendo assim: se você deixar lavar o seu pé, você tem parte comigo, você tem comunhão comigo. Será que nós deixaríamos Jesus? Será que você deixaria Jesus lavar os seus pés? Você já imaginou essa cena? Jesus lavando os seus pés? Fecha os seus olhos, imagina Jesus lavando os seus pés aí agora. E talvez você fique escondendo o seu pé, falando: não, Jesus, eu que tenho que lavar os seus pés. Sou eu que tenho que lavar os seus pés, Senhor, não o Senhor lavar os meus. De fato, quem lavava os pés, quando chegava uma visita nas casas, era a última pessoa em grau de autoridade da casa. Era o escravo, em primeiro lugar, o empregado. Se não tivesse um empregado, era o filho mais novo. E assim por diante, até chegar o filho mais velho, ou a mãe. E se não tivesse ninguém, então o pai de família lavava os pés do convidado. Mas o pai, em geral, não lavava. Era um trabalho, de uma certa forma, considerado humilhante. Por isso que Pedro fala: não, Senhor, o Senhor não vai lavar os meus pés. Mas Jesus fala assim: olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. O Pedro, que é 80, fala assim: não, então lava tudo. Lava a cabeça, lava as mãos, lava tudo. Fala assim: não, Pedro, não é assim, é só o pé. Não é só o pé, Pedro. Vocês já estão limpos. E esse banho por completo é uma figura do batismo. Aquele que já é batizado já recebeu esse banho, já recebeu o banho por completo. Só que o que significa lavar os pés é porque enquanto nós caminhamos, na caminhada, os nossos pés se sujam. Isso fala do pecado, que enquanto a gente anda, nós vamos sujando os nossos pés. Seus pés têm se sujado ou não? Olha, uma igreja santa. Ninguém. Quem tem sujado seus pés na caminhada aí? Quantos pecam aqui, para dizer o que eu estou perguntando? Se os nossos pés sujam na caminhada, nós precisamos deixar Jesus lavar os nossos pés. Porque se você quer ter comunhão, e hoje é o dia de comunhão, hoje é o dia de nós tomarmos a ceia, e Jesus quer dizer assim: eu quero ter uma parte contigo, eu quero que você saiba que eu sou seu, você é meu, eu não quero você longe de mim, eu quero você perto. Quando a gente lê o que Paulo ensinou a respeito da ceia, Paulo fala assim: olha, não tome a ceia de forma indigna. Antes, faça uma avaliação. Faça uma avaliação e daí sim, coma e beba. Ou beba, come e beba, essa é a sequência mesmo.
Aí Paulo fala assim, olha, por comer o pão e beber do cálice sem discernir o corpo, muitos morreram, e há muitos que dormem. Muitos estão doentes e há alguns que já dormem, querendo dizer que alguns já morreram por isso, porque não discerniram o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? É saber que você faz parte do corpo de Cristo. Você tem parte comigo, você é uma parte de mim, Jesus estava dizendo para Pedro. Se você é uma parte, se nós como igreja somos uma parte de Jesus, nós precisamos entender isso. Nós precisamos estar unidos, precisamos estar em comunhão um com o outro. Está entendendo? Precisa discernir o que é ser corpo de Cristo. Não existe corpo separado. O corpo tem que estar junto, ligado. Tem que ter também um corpo santo. Nós precisamos discernir o que é corpo. Discernindo, confessando o seu pecado, então vem, coma e beba. Amém? Comunhão. O primeiro efeito da lavagem dos pés é comunhão. Se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Fala, Jesus, lava os meus pés. Feche os seus olhos e fala, Senhor, eu quero confessar o meu pecado nessa noite. Vem lavar os meus pés. Eu não era o Senhor que tinha que lavar os meus pés, mas eu peço, Senhor, limpa-me dos meus pecados, purifica a minha vida. Limpa, Senhor, porque eu tenho feito coisas erradas enquanto eu ando. Limpa a nossa vida, Senhor. Limpa os nossos pés. Amém. Amém. Jesus quer ter comunhão com você, Ele quer ter uma comunhão eterna. Não só por um momento, não só no culto de domingo. Jesus quer ter uma comunhão eterna com você. Quando o anjo avisou que viria um menino para sua mãe, ele falou assim, o nome dele vai ser Emanuel, que significa Deus conosco. Deus quer estar conosco. Agora o Deus conosco se foi. Ele está esperando um momento que nós vamos ser com Ele para sempre. Quem quer ser o povo do vamos ser com Ele para sempre? O Deus conosco quer que nós sejamos o Deus com Ele para sempre. Comunhão. O segundo efeito da lavagem nos pés dos discípulos, e que nós precisamos aprender, é o efeito da santificação. Santificação. Como eu disse já, quando nós andamos, na medida em que nós andamos, nós sujamos os nossos pés. Só que o Senhor quer de nós uma vida santa. São os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. O profeta Isaías diz isso. São os nossos pecados, ele fala dizendo ao povo, são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então os nossos pecados nos separam de Deus, mas o Senhor não quer, por isso Ele se dispõe a lavar os nossos pés. A santificação, ela é importante. A Bíblia diz, em Hebreus, que nós precisamos buscar a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos buscar a santificação. Onde os nossos pés têm ido? Qual tem sido a nossa caminhada? Os nossos pés têm sido pés santos para o Senhor? A Késia estava ministrando aqui e falou assim, olha, você tem liberdade para dançar na presença do Senhor. Talvez, às vezes, dentro da igreja, a gente tenha essa dificuldade, fomos criados dentro de uma religiosidade assim, fechada. E talvez na presença de Deus, as pessoas têm muita dificuldade de balançar os seus pés. Mas lá fora, os pés vão para muitos lugares que não deveriam. Os pés estão sujos. O Senhor tem nos chamado à santificação. Há 3 formas que a Bíblia nos ensina de que nós somos santificados. A primeira, nós somos santificados pelo sangue de Jesus.
Nós vamos participar da ceia. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É o que está lá em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Se você está anotando, quiser anotar um outro texto, Hebreus 13, versículo 12, também fala do sangue de Cristo como algo que nos santifica. O que mais nos santifica? O Espírito Santo. A presença do Espírito Santo na nossa vida também nos leva à santificação. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Em Gálatas também diz assim: andai em espírito e você não satisfará os desejos da sua carne. Ande em espírito e você não vai satisfazer os desejos da sua carne. É o Espírito Santo que nos santifica. Nós precisamos nos encher do Santo Espírito de Deus. E nós como igreja precisamos nos voltar para esse enchimento do Senhor. Tem muita gente vindo na igreja buscando uma bênção, buscando prosperidade, buscando cura, buscando tantas coisas, mas não está buscando Deus. Nós precisamos estar aqui por causa do Senhor. Nós precisamos buscar Jesus. Essas outras coisas, elas vão ser consequências. Eu posso até não ser curado, mas se eu estiver com a presença de Deus, eu vou para o céu. O que nós temos procurado? E talvez por isso a gente tem pecado tanto, porque a gente está procurando tantas outras coisas e não estamos buscando o enchimento do Espírito. Busque se encher do Espírito Santo. A gente gasta tempo com tanta coisa, mas quando vai orar, é difícil, dá sono, eu não tenho tempo, é complicado, não dá, agora não deu. Se nós queremos viver uma vida santificada, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Pense no propósito que você está aqui nessa terra. Todas essas coisas que eu falei, elas são possíveis, e Deus não se indispõe em nos dar, não se indispõe em nos dar prosperidade, em nos curar, em dar bênçãos para nós. Mas tudo isso é passageiro, isso vai ficar aqui. Mas a vida com Deus, ela é eterna. A forma como você vive aqui, vai ter um eco na eternidade. Vai ficar repetindo na eternidade. Amém? Então encha-se do Espírito Santo de Deus. Busque os dons do Espírito Santo de Deus. Se arrependa sim dos seus pecados. Busque ao Senhor. E o terceiro elemento que traz santificação para nós é a palavra. Efésios 5, 26 e 27 fala sobre isso. E João 17, 17 é o texto que um dos versículos que eu mais gosto. João 17, 17 é Jesus que está orando. E ele ora pelos discípulos dizendo assim: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Nós precisamos ser santificados pela palavra de Deus. Leia a palavra. Se você não lê, como é que você vai ser santificado? Como é que você vai? Você pode chegar aqui e ouvir uma mensagem que o Espírito Santo deu para que eu desse para a igreja toda. Amém. Ela é para você. Mas eu quero te dizer que Deus pode falar tanto com você lá na sua casa também. E Ele quer tanto isso. E as duas formas, oração e a palavra. Deixa a palavra de Deus falar com você. Leia a palavra para se alimentar. Leia a palavra para ser santificado. Quando a gente olha para a palavra, é como se a gente olhava, é como se nós olhássemos para um espelho. Hoje estava conversando com uma pessoa e ele falou isso para mim, e é verdade. Muitas vezes a gente lê a palavra como se ela fosse uma janela. E a gente fala assim: essa palavra servia muito bem para aquela pessoa. Mas a palavra de Deus, em Tiago, diz que a palavra é como um espelho.
eu tenho que olhar para ela e me ver. Então essa palavra não é para a pessoa que não está aqui, que você deve falar, essa pessoa devia estar ouvindo. Não, essa palavra é para você. Amém? É um espelho em que eu me vejo. Não é para apontar para o outro, não é uma janela. A palavra ela tem que funcionar para mim. Amém? Quais são as 3 formas como nós somos santificados? Primeiro, pelo... Amém, o pessoal da frente estava prestando atenção. Qual que é a primeira forma? Pelo sangue de Jesus. Fala para a pessoa do seu lado, o sangue de Jesus é que te santifica. Segundo, pelo Espírito Santo. Fala para a pessoa do seu lado, para você não esquecer. Fala, é o Espírito Santo que te santifica. Terceiro, a palavra. Fala isso também para a pessoa do seu lado. Encha-se da palavra para que você seja santificado. Salmo 119, versículo 11. Guardei a tua palavra, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração. Não é escondi a tua palavra lá em cima do armário, do guarda-roupa, tá bom? Eu vou contar aqui de manhã, eu contei essa história, e eu quero contar aqui para vocês também. Um casal chamou o pastor e sua família e deu um jantar. Chamou o pastor e sua família para oferecer um jantar para o pastor. Querendo honrar o pastor e sua família, pegou os melhores talheres, aquela louça mais fina, sabe aquela louça que fica guardando lá? E que o apóstolo fala para nós que ela não devia ser guardada para os humanos, devia ser usada todo dia, porque as melhores pessoas são as que a gente tem dentro de casa, que eu concordo com ele. Mas pegou aquelas pratos mais finos, aqueles talheres, né, de prata, que serviu o pastor e sua família. E então terminaram, comeram e tal, foram embora. Quando foi embora, o pastor foi embora e a mãe olhou a mesa, no lugar onde estava o prato do pastor, o garfo e a colher do pastor não estavam ali, sumiram. E aí, aquela mãe, aquela mulher chegou para o marido e falou assim, olha, procurou em toda a casa, não achou. Ela falou, ô marido, eu não sei não, eu acho que o pastor roubou a nossa colher, nosso garfo. Eu acho que o pastor levou embora, era de prata. E aí ela ficou com aquilo na cabeça, mas continuar lá na igreja, indo e participando. E depois de um bom tempo, eles voltaram a convidar o pastor e sua família para jantar de novo na casa. E está lá o pastor de novo, jantando, comendo. E aí acabou, foram lá para a sala, foram conversar. E aí aquela mãe chegou no pastor e falou, ó, pastor, o senhor me perdoe, mas eu estou com um negócio engasgado faz quase um ano. O senhor veio aqui em casa aquela outra vez, o senhor lembra? Lembro. Então, pastor, eu quero fazer essa pergunta, o senhor me perdoe, mas o senhor levou, para não falar roubou, o senhor levou a nossa colher, nosso garfo? Ele falou assim, não, eu não levei não, eu coloquei dentro da sua Bíblia. Eu coloquei dentro da sua Bíblia. Isso significa que a pessoa tinha guardado muito bem a Bíblia a ponto de não lê-la. Qual foi a última vez que você confessou pecado? Qual foi a última vez que você teve um tempo de oração, onde você pôde sentar no colo do Pai, de conversar com o Senhor? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia para o seu alimento? Nós somos santificados quando nós entramos na presença de Deus. E o Senhor Jesus quer lavar os teus pés. Entre na presença dEle, ouça a palavra dEle, se disponha debaixo do sangue dEle. Amém? Amém. Qual o primeiro efeito da lavagem dos pés? Comunhão. Segundo, santificação. Primeiro, comunhão. Segundo,
Santificação. Terceiro efeito é o efeito do refrigério. Refrigério. Aqueles homens andavam distâncias longas a pé, de sandálias, e aí machucavam os pés, andavam bastante, chegavam com os pés, as pernas doloridas. E aí quando chegava na casa de alguém, a maneira de recepcionar era lavando os pés. Aquilo trazia um refrigério. Sabe hoje quando você chega cansado do trabalho, você chega em casa e toma aquele banho que você se alivia? Lavar os pés tinha esse efeito, de trazer tranquilidade, de trazer refrigério. E as pessoas então estavam ali, eram refrigeradas. Jesus quis trazer um refrigério na vida dos seus apóstolos, na vida dos seus discípulos. E eu quero dizer, Jesus também está aqui querendo trazer um refrigério para a sua vida. Você tem passado por lutas, a sua caminhada não tem sido fácil, você tem pisado em pedras, tem machucado os pés. Jesus está aqui e derrama uma água fresca nos seus pés. Ele enxuga os seus pés com uma toalha que massageia os seus pés. Jesus está aqui presente para aliviar a sua dor. Quantos, eu creio que todos nós, na medida em que nós caminhamos, nós enfrentamos lutas. Quantos têm enfrentado lutas aqui? Se você não tem enfrentado lutas, tenho dúvida se você está na mesma caminhada que nós. Como eu disse, o caminho que Jesus passou, e nós como discípulos não vamos deixar de passar, é um caminho estreito. Tem espinhos, tem dificuldade. Mas sabe, Jesus te chama para lavar os teus pés e dizer assim: olha, eu quero que você tenha uma vida renovada. Você está aqui hoje e eu quero renovar a sua vida. Eu te amo, eu quero você renovado. Eu quero ver de novo uma alegria no seu rosto. Não desanime. Os dias, as caminhadas têm sido difíceis, mas eu estou aqui para refrigerar o seu pé. Jesus está aqui para refrigerar a sua vida nessa noite, amém? Agora eu quero te dizer, quantos gostam do refrigério? Amém. E eu quero te desafiar a ser um refrigério também na vida de outras pessoas. Sabe, irmãos, às vezes nós encontramos pessoas que ao invés de refrigério tem palavras duras, tem pedras para atacar. Mas Jesus nos chama a ser o refrigério um para o outro. Deixa Deus te usar com palavras de bênção. Deixa Deus te usar com abraços de amor. Não use as suas mãos para apontar o pecado, o erro do outro, as situações erradas do outro. Use suas mãos para lavar os pés, para enxugar os pés das pessoas que estão machucadas. Por favor, queridos, nós precisamos ser como Jesus. Aquela água derramando é a graça de Deus que refrigera a nossa alma. A Bíblia fala assim: não pode sair de uma mesma boca, de uma mesma fonte, água doce e água amarga. Não pode sair de uma mesma boca bênção e maldição. Por favor, use a sua boca para abençoar. Ah, mas aquela pessoa fez muito errado. Ora por ela. Ah, mas o pastor está... Ore pelo pastor. Esse pastor é muito gordinho, ore por ele. Ore por ele. E a Bíblia fala: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Entendeu? A Théo está fazendo assim, né? Dá de comer mais pouquinho, né? Alface. Aleluia.
Mas voltando com a parte séria. Use a tua palavra para abençoar. Regue a vida do seu irmão com oração e não com palavras. Tem alguém que errou, querido? Tem, todos nós. Assim como você não gostaria que alguém te jogasse pedras pelo seu erro, não jogue pedras naquele que erra um erro diferente do seu. Talvez você tenha facilidade numa área, mas não tem em outra. Use a tua boca para abençoar. Use a tua boca para orar. Tira as palavras malditas, tira a crítica, tira a censura. Venha ser bênção para aqueles que precisam. Seja também refrigério. Amém? Se você gosta de ser refrigerado, refrigere o seu irmão também. Amém? Glória a Deus. 4 e último efeito da lavagem dos pés. É o efeito do serviço. É o efeito do serviço. Jesus lavou os pés, dizendo: eu quero ter parte contigo. Eu quero que seu pé fique limpo, eu quero que você seja santo. Eu quero que você seja refrigerado. Mas ao acabar de lavar e enxugar os pés, Jesus se levanta, coloca de novo a sua roupa de autoridade, e ele fala assim: eu sou o mestre e Senhor, e eu fiz isso para que vocês também façam uns com os outros. Eu faço isso, eu estou fazendo isso, porque eu quero que vocês façam isso uns para os outros. Todas essas coisas são bênção para nós. Nós queremos, todo mundo quer ser servido, todo mundo quer alguém que alivie o seu pé. Mas o Senhor nos chama também a lavar os pés dos outros. O Senhor também está te chamando a servir o seu irmão. Jesus fala: Senhor, vocês vão ser meus discípulos se vocês entenderem isso. E vocês vão ser bem-aventurados. Vocês vão ser felizes. Parece não, a cultura do mundo, irmãos, tem dado outros entendimentos do que é felicidade. Talvez para o mundo, felicidade é ter uma TV gigante bem fina no meio da sua sala. Talvez o mundo está pregando que felicidade é ter o carro do ano, é ter isso, ter aquilo, é ter. Mas Jesus está dizendo: bem-aventurado é quando você serve. Felicidade, você vai ser feliz quando você servir o próximo. Quando você se disponibilizar a lavar o pé daquele irmão que está precisando. Ele está em pecado, vai lá lavar o pé dele. Está errando, em vez de falar mal, vai lá lavar o pé dele. Sabe, muitas vezes nós queremos uma espiritualidade de barulho. Eu sempre falo sobre isso, eu tenho uma crítica. Eu não sou contra ter barulho, não sou contra ter movimentos que nós consideramos do Espírito. Mas tem muita gente que não faz barulho nenhum, e é tão espiritual quanto, porque aprendeu a servir o próximo. Não vejo Jesus fazendo barulho, eu vejo Jesus servindo as pessoas. Eu vejo Jesus, a gente lê a palavra e vê Jesus servindo o tempo todo. Avivamento nem sempre é um arrepio na espinha, não é tremor. Nós vamos ser uma igreja avivada quando a gente entender o que é servir o outro, quando a gente entender o que é ir para a cruz. Quando você der a sua cabeça, não para colocar em uma coroa de glória, mas para colocar em uma coroa de espinho. Quando você der as suas mãos para servir alguém, para furarem as suas mãos. Quando alguém estiver disposto a isso, eu vou entender que está tendo um avivamento. Porque ninguém faz isso sem estar cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Mais do que barulho. Nossa espiritualidade, ela precisa se manifestar quando nós nos relacionamos.
nas nossas células, quando nós visitamos, quando nós nos preocupamos com aquele que não veio, quando nós resolvemos visitar, quando nós resolvemos amar aquele que precisa. Amém, queridos? O Senhor quer usar você, Ele quer se manifestar através da sua vida. É nessa espiritualidade que você vai encontrar, talvez você veja, Jesus, nós cantamos aqui, eu quero ver você, né? Eu quero ver o Senhor. Jesus falou assim: quando vocês fizerem a um destes pequeninos, a mim o fizeste. Jesus, na palavra de Deus também falou assim: olha, sejam hospitaleiros. Muitos, por serem hospitaleiros, receberam anjos em suas casas. Sabe, muitas coisas da espiritualidade, ela deve ser vivida na prática. A gente quer às vezes um movimento que tem aqui dentro, mas que a gente saia daqui e continue o mesmo. O amor precisa estar dentro de nós e ser manifestado lá fora, em todos os lugares onde nós estivermos. Amém? Se você amar o seu próximo, você vai pregar o Evangelho para ele. Se você amar o seu próximo, você vai estar disposto a servir a pessoa. Se você amar o próximo, você vai resolver ir para a cruz, porque não é fácil. Por isso que quando Jesus terminou de fazer, olha, eu fiz isso aqui, é muito bom para você, mas eu quero que vocês façam uns com os outros. A nossa espiritualidade, ela precisa ser vivida de uma forma prática. Amém? Quantos concordam? O amém foi menor, porque a gente não quer. A gente quer uma espiritualidade pronta. A gente quer que alguém ore, ponha a mão na nossa cabeça e tudo aconteça. Mas a espiritualidade, ela se manifesta todos os dias com as pequenas coisas que nós fazemos ao Senhor. Amém? Eu não estou tirando com isso o poder de Deus de fazer milagre. Não estou tirando com isso, dizendo com isso que eu não creio nas manifestações do Espírito Santo, não. Só estou dizendo que às vezes você espera isso, e só isso, e não se torna a manifestação do Espírito Santo por onde você vai. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: Deus quer manifestar através de você. Amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé. Se você entender o grande amor de Deus por você, você vai corresponder a esse amor de uma forma prática. Abaixe a sua cabeça e comece a falar com Deus. Que Deus ministrou para você nessa noite. Talvez você está aqui se sentindo distante do Senhor, se sentindo distante de Jesus. E Jesus está dizendo: olha, eu quero lavar os teus pés. Eu quero que você tenha parte comigo. Talvez você está aqui hoje sentindo-se pecador, pecadora. Mas Jesus está dizendo assim: eu estou aqui para lavar os teus pés, para te santificar, para você começar uma nova caminhada. Talvez você está aqui hoje muito cansado das lutas que tem se envolvido, que tem vivido. E Jesus derrama água nos teus pés para refrigerar você. Talvez você está aqui também pensando muito em você. E o Senhor fala assim: eu te trouxe aqui, e eu quero fazer tudo isso na sua vida. E eu faço porque eu te amo. Mas eu quero que você seja tão cheio do meu amor, que você vai fazer isso com outras pessoas também. E Jesus vem e te dá uma missão. Ele te dá uma missão, que ao sair daqui você vai ser impactado por essa mensagem de Jesus, e vai entender que você sai daqui com uma missão, de lavar os pés das outras pessoas também. Levar elas a ter uma comunhão com Jesus, levá-las
a ter santificação, a ser perdoados seus pecados, levá-las ao refrigério que só Jesus pode dar. Assim como Jesus levantou, saiu, deixou a sua glória, Ele deixou a sua glória, Ele também levantou-se da mesa para estar conosco em comunhão. Ele disse: eu quero estar com você. Como Jesus se humilhou tomando a forma humana, Ele também colocou aquela toalha. Ele decidiu perdoar os nossos pecados e santificar-nos. Como Ele lavou os pés, trazendo refrigério, enxugou os pés, Ele também traz o refrigério que você precisa nessa noite. Então fale com o Senhor aquilo que Ele ministrou no seu coração. Obrigado, Jesus. Só quem entender esse seu grande amor vai viver aquilo que o Senhor quer, vai entrar nesse processo, vai entender tudo aquilo que o Senhor quer de nós. Ah, Senhor, obrigado por esse amor do Senhor tão grandioso. Nós não merecíamos, os nossos pés estavam sujos, nós não éramos dignos de assentar à sua mesa, mas o Senhor limpa os nossos pés, e o Senhor nos traz para perto do Senhor, e nós temos a oportunidade de caminhar contigo, de nos alimentarmos para sair daqui e alimentar outros. Ah, Senhor, venha trazer sobre a sua igreja essa revelação do teu propósito, do teu amor e da missão que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Tenho certeza que Deus vai continuar ministrando essa palavra no seu coração. Saia daqui e fala: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Não deixa só se ouvir mais uma mensagem. Deixa essa mensagem se tornar vida na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.